Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a continuação do capítulo 3 que ficou faltando, que é o ciclo celular. O que seria o ciclo celular? É o período desde o início da reprodução celular até o início da seguinte reprodução, né? Ou seja, ele inclui fenômenos que ocorrem desde o início de uma reprodução, crescimento, maturação da célula e todo aquele fenômeno que ocorre até uma seguinte reprodução. Isso seria um ciclo celular. E, no geral, ele dura entre 10 a 30 horas, né? Que é o tempo de vida promédio de uma célula, e termina com a mitose, né? Termina com a reprodução celular, que dura mais ou menos 30 minutos. O primeiro passo, tá, para iniciar uma mitose, uma reprodução celular, ou seja, é um passo que antecede a mitose, né? É a replicação do DNA. Tá? O primeiro passo que acontece, e isso acontece numa fase pré-mitótica chamada de interfase. A gente vai ver que a mitose ele é um processo de reprodução celular de células eucariotes e ele consta de 5 passos, tá? Que são a profase, a prometafase, a metafase, a anafase e a telofase. E no final da telofase a gente vai ver a divisão, né? A citocinese, beleza? Só depois dele ter replicado todo o seu material genético, né? Que a gente tem a mitose, tá? Beleza. Como eu falei, o primeiro ponto é a replicação do material genético, do nosso DNA, né? E esse DNA, a gente sabe que as células somáticas, elas apresentam 23 pares, né, dessas fitas de DNA aqui, certo? 23, 23, perdão, 23 pares de cromossomos, né? E isso daqui seria um cromossomo, e esses braços aqui dos cromossomos seriam as cromatinas, tá? E as cromatinas nada mais são do que largas cadenas de DNA enroladas, né? Então, um cromossomo está formado por duas cromátidas irmãs. Tá? A gente tem 23 pares de cromossomo. Tá? E na interfase, esses 23 pares se duplicam, ou seja, a gente fica com 46 pares. Por que é necessário que eles se dupliquem? Porque na mitose a gente vai ter uma célula mãe dando origem a duas células filhas com a mesma informação genética da mãe, entendeu? E como ela faz com que ela gera células filhas com o mesmo material genético, a gente fala que a mitose é uma divisão equacional porque ela sempre está perpetuando o mesmo número de informação genética, de cromossomos. Legal? Beleza. As cromatinas estão unidas na sua parte média, né, para formar o cromossomo, por meio de uma estrutura chamada de centrômero, tá bom? E as proteínas que vão enrolar o DNA, né? Que vão enrolar o DNA, vão compactar o DNA, chamam-se estonas. Como eu já falei, as cromatinas elas estão unidas no centro por uma estrutura chamada de centrômero. E quando o cromossoma ele não está unido, né, ele está separado, chama-se cromatina, tá bom? Fases da mitose, tá? As fases da mitose eu falei, era a profase, a gente tem uma fase intermédia, a metafase, que chama-se prometafase, depois a gente tem a metafase, a anafase, a telofase, até chegar na citocinese. Citocinese é uma fase final, é uma parte final da telofase, tá? Então, a mitose celular é um processo de células eucarióticas, onde uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo material genético, e por isso que a gente falou que era uma reprodução equacional, né? Certo? É um processo contínuo. As fibras de cromatina, né, elas se enrolam, certo? Por quê? Porque elas vão se preparar
o material genético vai se preparar, ele se enrola, né, para ele poder migrar para os polos da célula. Então, por isso que ele se enrola, certo? Porque é uma informação, ou qualquer coisa, por exemplo, se eu for pensar numa mangueira, a mangueira ela é mais fácil ser transportada quando ela está enrolada, por exemplo, né? Então, você enrola o material genético para poder depois transportar ele pelo citoplasma aos polos, né? E para depois que cada material genético que foi duplicado passe à célula correspondente, né? Ao extremo da célula correspondente. Beleza. As fases, a gente falou, ó, 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. Tá? Na interfase a gente falou que é uma célula, é um período onde a célula ela passa a maior parte do tempo, e uma período final da interfase, um período pré-mitótico, ocorre a duplicação do material genético, né? Justamente porque ela está se preparando para a mitose. Na profase, o que a gente vai ter na profase? Basicamente 3 fenômenos, 3 a 4 fenômenos, tá? O primeiro fenômeno que ocorre o que vai acontecer primeiramente, né, a primeira coisa que acontece na profase? O material genético ele se condensa, tá? Ele estava duplicado e agora ele começa a se condensar, né? Começa a se acurtar ainda mais, né? Começa a se empaquetar, certo? É a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece na profase desaparece, né? Isso daqui, certo? Que é a envoltura nuclear, a membrana nuclear desaparece, ok? E a terceira coisa que acontece na profase é que se formam pequenas fibras nessas estruturas aqui. Como que são o nome dessas estruturas que estão aqui? Chamam-se centrosomas, tá? E os centrosomas estão formados geralmente por 2 centriolos. Se vocês olharem aqui, ó, a gente vai ver que, né, existem, ó, em toda a reprodução existem 2 centrosomas, e os centrosomas eles vão migrando, eles vão se aproximando, eles vão se afastando, tá, para chegar até o polo. O que seria o polo? O canto de cada célula. E à medida que os centrosomas migram, as fibras, tá, vão deixando uma marca, tá? Vão deixando uma marca. As fibras que se estendem do centrosoma. E o que são essas fibras? São microtúbulos, tá? São microtúbulos. Então, o primeiro acontecimento era a condensação do material genético. O segundo acontecimento vai ser a desintegração da envoltura nuclear, da membrana nuclear. E o terceiro acontecimento vai ser o aparecimento das fibras, né, do centrosoma, que a gente também pode chamar de uso, das fibras do uso, tá bom? E isso está descrito aqui, eu coloquei dentro de profase, né? Mas aqui, por exemplo, no slide está descrito como prometafase, porque assim está no livro, né? Esse último fenômeno que eu acabei falando ali, no livro fala que acontece na prometafase. Na metafase, o que a gente encontra? O primeiro fenômeno que acontece na metafase é que os centrosomas chegam até os polos, né? Esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento na metáfase é que o grau de condensação na metafase é a máxima, tá? O material genético alcança um grau de condensação máximo na metafase. E o que acontece mais, o terceiro fenômeno que acontece na metafase é que essas fibras do centrosoma, elas começam a se juntar ou começam a se unir nessa parte do cromossomo, tá? Eles se unem ao centrômero do cromossomo, tá? Para que eles vão se unir?
aqui para puxar, para separar essas duas cromatinas irmãs, tá? Essas duas fitas aqui de DNA, tá? Então a fibra do centrossomo se une numa parte específica do centrômero que chama-se cinetocoro, tá? É como se fosse que as fibras fossem um anzol e que uma parte do centrômero fosse uma argola, né? Que é o tal do cinetocoro, e aí a fibra do centrosoma encaixa no cinetocoro e se fixa ali para justamente fazer a pressão de separação das duas fibras de cromatina. Beleza, isso é o que acontece na metafase. Na anafase, tá? Bom, esqueci um negócio aqui. Eu não falei uma coisa aqui da metafase, é o seguinte. No final da metafase, esse centrômero aqui, ele se separa. Tá? E no livro vocês vão encontrar como duplicação do centrômero, mas na verdade ele está se separando, né? Então, uma última coisa que acontece na metafase é a duplicação do centrômero, ou seja, a separação do centrômero. E na anafase, tá? Na anafase, fase de separação, né? É basicamente isso que acontece. Separação das cromatinas irmãs, tá? Se separam, aqui o cromossomo ele é separado, tá? E cada cromatina vai ao polo correspondente onde se encontra o centrossomo. Isso que acontece na anafase. Na telofase, o que a gente encontra? Tá? Na telofase, o que a gente encontra? Olha só, isso chama a atenção, né? Isso aqui chama a atenção. Volta a se reconstruir uma envoltura nuclear, né? Uma em cada polo da célula, certo? As fibras, olha só, as fibras do centrossomo, as fibras do uso desapareceram, né? E existe o início de uma invaginação, né? E esse início de uma invaginação, ele é gerado por causa de um disco contrátil que gera uma força de fora para dentro, né? As fibras de actina e miosina formam um disco contrátil, onde vão fazer com que a membrana plasmática dessa célula-mãe ela vá se invaginando, né? E no fim da telofase a gente tem a citocinese, aonde temos duas células filhas geneticamente iguais à célula-mãe. Beleza? Basicamente é isso, mitoses, né? Então, a gente escreveu ali as fases da mitose, o que acontece um pouquinho mais detalhado. O que é a tal da apoptose? Né? A apoptose é a morte celular programada quando a célula ela necessariamente já cumpriu todo o seu papel funcional, né? Ela já envelheceu, ela começa já a sintetizar proteínas de maneira errada, né? Começa a produzir organelas de maneira errada, então tipo ela representa uma ameaça para o organismo, porque você sabe que a mitose, por exemplo, ela está ligada a processos neoplásicos, né? Ao câncer. O câncer seria tipo o crescimento anormal de um tecido, né? Onde, por exemplo, esse tecido ele se regenera muito rápido e de maneira desordenada. Por quê? Porque justamente a célula que já cumpriu o seu papel funcional, ela já envelheceu, né? Esse envelhecimento celular chama-se senescência, já passou do tempo dele, ele já tinha que ter morrido, então ele começa a sintetizar proteína, começa a produzir novas células filhas de maneira errada, tá? E aí ela vira um problema para o organismo quando ela mesma não se destrói, né? Certo? A diferenciação celular é a diferenciação que essa célula sofre para cumprir o seu papel específico, né? Ambas elas célula, à medida que elas vão crescendo, se proliferando no embrião para cumprir funções específicas, estruturais, né? No nosso corpo. Beleza? Bom, no mais é isso e até.